Quem pode apresentar projetos ao FRBL? A sociedade civil organizada, as entidades não governamentais podem apresentar esses projetos e também os órgãos do poder público também, não é só a sociedade civil. As entidades não governamentais para a apresentação de projeto devem cumprir alguns requisitos, como por exemplo, estarem constituídas há mais de 2 anos, como por exemplo, ter pertinência temática com a finalidade do fundo, ou seja, a missão daquela associação, daquela entidade não governamental tem que estar relacionado à defesa do meio ambiente, do consumidor, do idoso, tem que ter uma, que a gente fala, pertinência temática, né? Uma relação com essa missão do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. Então são essas entidades, né, de um modo geral, que podem apresentar os projetos. E mais alguma associação ou entidade que tem algum agente político com cargo eletivo participando da direção não pode? Não, tem algumas vedações, exatamente para evitar a influência política indevida. Um agente político não pode estar à frente de uma entidade que consiga recursos no fundo, como também representantes do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, não pode estar à frente dessas entidades não governamentais. Mas na dúvida a pessoa apresenta o projeto porque tem gente ali, tem uma comissão, o comitê gestor, ele analisa cada caso e já vai então ver se há alguma vedação. E eu queria saber então como é que a sociedade civil participa na decisão do fundo, não só apresentando o projeto, mas decidindo onde o dinheiro vai ser aplicado. O Conselho Gestor do Fundo, é bom deixar claro, é formado por 9 representantes da esfera governamental, entidades públicas, e 4 representantes da esfera não governamental. Então é composto por representantes do Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, o representante do Ministério Público preside o fundo. Então é bom dizer que o fundo não é do Ministério Público. Ele é composto por representantes do Ministério Público e o representante do Ministério Público está à frente do fundo como presidente. Então nós temos 3 representantes do Ministério Público compondo o fundo, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, um representante da Secretaria da Saúde, um representante da Fundação do Meio Ambiente, um representante da Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania. E é importante dizer aqui que o PROCON faz parte da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, e as multas também aplicadas pelo PROCON estadual são hoje revertidas ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Podemos destacar um projeto que é apresentado pelo PROCON, que nos parece exitoso, foi um caminhão, né, que na verdade é um caminhão que percorre as cidades do estado, levando a educação para o consumo, né, para diferentes regiões do estado. Foi recursos do fundo, um recurso bastante considerável, mas é um projeto voltado à educação para o consumo. Bom, além da Secretaria da Justiça e Cidadania, da Fátima, Procuradoria-Geral do Estado, temos também o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Militar Ambiental e 4 entidades não governamentais, hoje representadas pelo Instituto Comunitário Grande Florianópolis, ICOM, pelo Instituto Ambiental Ecosul, a Associação Vianney de Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura e Saúde, e a Associação Catarinense de Proteção dos Animais, a CAPRA. Então é esse conselho que define, né, os destinos do Fundo de Reconstrução de Bens Lesados. Essas entidades civis, como o senhor falou da CAPRA, do ICOM, elas são escolhidas como e de quanto em quanto tempo essa renovação? Hoje o critério é sorteio, o mandato é de 2 anos, é feito um chamamento para que as entidades que tenham interesse participem desse sorteio. Inclusive, a partir de janeiro, nós vamos lançar um novo edital para que as entidades, então, demonstrem interesse em participar desse conselho gestor, e nós conclamamos as várias entidades não governamentais que efetivamente participem, né? Porque a discussão ela é muito interessante, e a possibilidade de estar contribuindo, né,
para a proteção e para a prevenção desses direitos, ela é muito importante e muito gratificante. Então é muito importante que a gente tenha o maior número de interessados, especialmente das organizações não governamentais, para que a gente legitime essas decisões. E só que hoje a gente tem muitos recursos, o volume de recursos na FRBL é grande e poucos recursos são aplicados. Por quê? O pessoal não conhece ou não sabe apresentar projetos. O que está pesando hoje? O que nós percebemos que ao longo dos últimos tempos nós temos recebido o maior número de projetos, mas não nos parece que seja um número adequado ainda. Então nos parece que efetivamente falta ainda conhecimento da sociedade como um todo, da existência do FRBL. Nós temos recursos, hoje nós temos cerca de 18 milhões de reais. Desses 18 milhões, 3 milhões mais ou menos é para custear perícias, isso é uma outra missão do fundo. Nós também pagamos perícias nas ações civis públicas e inquéritos civis em que um promotor de justiça está investigando a violação de algum direito tutelado defendido pelo fundo. Então o fundo tem um cadastro de peritos e nós pagamos a perícia e cerca de 15 milhões de reais é para nós então realizarmos esses projetos que são apresentados. Agora o que nos parece é que nós temos necessidade de mais projetos e projetos que contemplem mais a própria missão do fundo, né? que efetivamente tem um benefício social significativo. Nós não queremos, nós não podemos substituir o Estado, né, na destinação de recursos. Essa não é a missão do fundo principal. A missão do fundo principal é exatamente contribuir para que se previna determinadas violações a direitos ao meio ambiente, ao consumidor, levando a educação para o consumo, e não equipar efetivamente órgãos do Estado. Não nos parece que essa é a missão principal do fundo. Mas para que isso efetivamente aconteça, nós temos que ter bons projetos. E isso atualmente falta. Que elementos básicos ou qual o perfil de um projeto que o FRBL considera o ideal, aquele que nós esperamos realmente financiar uma ideia como essa? Ideias relacionadas à educação, educação para o consumo, educação relacionada à preservação ambiental, nos parece que são projetos que venham ao encontro dos interesses do fundo. Questões em que o poder público tem muita carência, ou que o poder público efetivamente não presta um serviço de forma adequada, e que nós temos um projeto que seja inovador, uma novidade, alguma coisa que está fazendo, ou que se procura, que não é feito aqui em Santa Catarina ou em determinada região, e que tem um grande apelo social, atinge um número grande de pessoas, que não também envolve grandes recursos, que nós temos que também ter uma determinada limitação. Então são projetos muito aberto, Então todos aqueles que têm uma boa ideia, que estão assim pensando em contribuir com a sociedade, fazendo um trabalho nesse sentido, o fundo está de portas abertas para receber as ideias, os projetos e analisar efetivamente se encontra ou não adequado aos interesses da sociedade. Na dúvida, ultrapasse, apresente o projeto para ver se ele se enquadra. Claro, sempre você deve apresentar o projeto, buscar informações antes com a nossa secretaria, todas as informações nós vamos contribuir, auxiliar, para que nós tenhamos o maior número de projetos e projetos efetivamente com qualidade. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final sobre a FRBL, sobre quem pretende participar disso? A palavra é sua agora nesse instante numa final. época de carência de recursos, nós estamos carentes de boas ideias e boas iniciativas. Então, o que a gente pede é para que a sociedade apresente os seus projetos, para que a sociedade, por intermédio das entidades não governamentais, especialmente, participe, tenha interesse em participar do fundo, conheça o fundo, porque num momento de recessão, num momento de retração econômica, o fundo efetivamente pode ser
uma grande fonte de recursos para melhorar a vida, a qualidade de vida e preservar, né, o que nós temos de mais caro, que é efetivamente meio ambiente, consumidor, cidadania, todas essas áreas tão importantes de atuação do fundo. Muito obrigado por sua participação. Esperamos que o fundo realmente consiga receber mais projetos para cumprir o seu destino, né, que é ajudar a sociedade. Com certeza, vamos conseguir sim, trabalhando com programas como esse, né, levando então a informação à comunidade de modo geral, nós vamos conseguir nosso objetivo sim. Muito obrigado. Obrigado.